Felipe, o vereador Marcos, ele também esteve nessa ação promovida pelo Portal Onda Sul, que foi buscar esses dados na Vilelândia, participou junto com a comunidade. Ele fez duas reclamações diretas a você e à administração municipal dessa gestão atual. A primeira dela é com relação ao descaso, segundo ele, seu, com a Vilelândia como um todo. Como um todo é a escola, as estradas e a cidade. É, o Carmo não se resume à Vilelândia, né? Nós temos uma das maiores extensões rurais da nossa região, né? O município do Carmo é um dos maiores da região. E nós temos dado atenção a todos, inclusive as Três Barras. Temos atenção para todas as escolas rurais. Entregamos notebook para os alunos, isso nunca aconteceu, notebook para os professores, material didático, material pedagógico de nível de escola particular, kits escolares, né? E o vereador Marcos participou dessas ações, ele sabe que nesses 2 primeiros anos a gente avançou bastante. E nesses 2 primeiros anos ele estava junto com a gente nesses avanços, né? A escola das Três Barras, como a escola da Santa Luzia também e da Furna, precisam de reforma, a creche do Itaci, precisam de reforma há mais de uma década. Eu estou há 2 anos e 2 meses na prefeitura. A gente vai conseguir resolver, colocando a casa em dia, estamos avançando, vamos conseguir resolver esses problemas de décadas, né? Como a gente resolveu, por exemplo, da quadra da Furna, que ficou um tempão parado, não poderia ser utilizado, já está podendo ser utilizado. A creche pró-infância do acampamento, né, já está sendo utilizada, ficou mais de uma década parada. A UBS do Bela Vista 2, que estava mais de uma década parada, a gente resolveu todos esses problemas, mas não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. E eu prefiro acreditar na visão, no pensamento e nas falas do vereador Marcos de 2021 e 2022, que apoiou todos esses avanços, né? Peço a Deus que possa iluminar a mente dele, o coração dele, que é uma pessoa boa, uma pessoa competente, e dizer que a gente precisa de união. Brigar, discutir, ter essa rivalidade, ter ódio no coração, e aqui não estou falando especificamente dele, estou falando de uma forma geral, não resolve o problema, não coloca comida no prato de ninguém, não coloca remédio na casa de ninguém, não resolve o problema de ninguém. Precisamos de união. Unir esforço e trazer sugestões de solução dos problemas. Apontar defeito é muito simples, muito fácil. Eu, quando era vereador, fazia até no período que eu fiz oposição, eu apresentava as questões, mas eu apresentava também soluções. É importante que a Câmara Municipal, que os vereadores, que a população como um todo esteja junto, unidos, né, com a administração, porque todos nós somos carmelitanos, de coração ou de sangue, todos nós queremos o bem de Carmo do Plata. Mas se eu quiser o meu bem e você quiser o seu bem, a gente não vai conseguir um bem comum. Nós precisamos querer o mesmo bem, caminhar para o mesmo lado, né? Política fica para outubro do ano que vem, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Então precisamos de união. Essa união eu acho que está faltando para muitas pessoas. Peço que Deus ilumine o coração de cada um que tem poder de decisão nessa cidade. Felipe, um outro questionamento do Marcos na entrevista é que ele disse que você é um prefeito que não governa, não administra para o povo, para a população, só que para os bancos. E ainda chegou a citar um empréstimo de 15 milhões de reais adquirido pela administração municipal por parte da Câmara de Vereadores no final do ano, mais os mais de 40 milhões em caixa. Eu fico com as falas e com o pensamento do Marcos de 2021 e 2022, que apoiou, que ajudou, né, que manifestou a favor desse empréstimo, inclusive. A gente não chegou a acessar esse empréstimo, né? Ainda não precisou. Já chegaram 3 usinas fotovoltaicas, esse empréstimo para a usina fotovoltaica, que a gente vai pagar com recurso próprio, não vai pagar com empréstimo. É, aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, alguém que ele tomou como verdade, né? Que houve uma mudança drástica aí de pensamento, de forma de trabalhar e de agir, né? E eu acho que isso não está sendo positivo. Eu até convido que a gente possa conversar, dialogar e trabalhar em conjunto. Ele sabe que isso não é verdade, né? Está falando da boca para fora, por causa do. Não é ele que está falando, é esse ódio que alguém colocou nele, que nem dele não é, né? Porque ele é uma pessoa boa, que está falando por ele. Então, se a gente lembrar que é a gestão que mais ajudou os estudantes, que criou o programa de auxílio ao transporte, que entregou kit escolar, material pedagógico, como eu falei, o notebook, que aumentou o nível de pessoas, o número de pessoas assistidas pela assistência social, que está ajudando agora os pescadores com as cestas básicas e propôs um auxílio para as pessoas que foram atendidas por alguma questão natural, né, um destelhamento, um vendaval, uma enchente, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande
com a população. E a gente só não pode, indistintamente, sair gastando dinheiro, torrando dinheiro público. Nem estou falando que ele está dizendo isso, né? Eu estou dizendo que, na minha visão, a gente não pode ir simplesmente gastando. A gente tem que fazer um gasto sério, correto, e um investimento em todas as áreas. E porque a gente está tendo uma administração séria, é que a gente tem recurso em caixa para poder fazer as ações. Porque se a gente não tivesse fazendo da forma que a gente está fazendo, a gente não teria recurso para fazer tudo que precisa. Temos mais de 10 milhões de reais em asfalto para fazer. Isso é mais do que as últimas 3 ou 4 administrações fizeram. Se juntar tudo que foi feito em asfalto. A gente tem obras, a gente tem o BS da Rua do Porto para construir, a UBS da Vila Elândia para construir, né? Unidade de saúde. Nós temos a rotatória, nós temos a iluminação pública que a gente está pagando agora, pagamos à vista, né? Deu segurança e conforto à população. Nós temos nosso trevo, que é um dos poucos que não são iluminados na nossa região. Então tem muita coisa para fazer. O dinheiro que a gente tem hoje em caixa não faz tudo. Então, se sair gastando mal gasto, a gente não consegue fazer tudo que precisa. E vou daqui encerrar com o exemplo do carnaval. O que a gente investiu esse ano, cerca de 837 mil reais, nós trouxemos 10 milhões de reais injetados na economia local. É a padaria, é a farmácia, é o mercado, é a lojinha, é o carmelitano que trabalhou na barraca, é a pessoa que catou latinha, inclusive, que conseguiu vender. É uma economia que foi gerada emprego e renda para a população. Esse mesmo valor, próximo disso, né, a gente ainda vai fazer um parâmetro, um comparativo exato, mas próximo disso, há 3 anos atrás, foi que a administração anterior investiu no carnaval. Você percebe que a gente investiu praticamente o mesmo valor, com 3 anos de inflação, trouxemos inúmeras pessoas a mais, o Carmo ficou muito mais visível e gerou muito mais renda. É assim que a gente administra, investindo correto e tendo mais resultado.